Fala, meu estudante, professor Marcos aqui, beleza? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal, passo a passo da física, para agora finalmente começarmos a nossa série de questões, né, sobre os conteúdos de MMC e MDC, tá? Nossos exercícios serão divididos em duas aulas. Nessa primeira aula, iremos responder 5 questões, tá bom? E sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos fazê-las, porque é extremamente importante você praticar matemática, pessoal. Não adianta você estudar o conteúdo, aprender o conteúdo, a parte teórica, sem exercitar. Tá? Matemática você não aprende por osmose, né? Sem fazer exercício, a informação entra no ouvido e sai no outro. Por isso que exercitar é extremamente importante, faz parte da aprendizagem. Tá bom? Então, a primeira questão diz assim, ó. Em relação aos números 12 e 18, determine sem considerar um. Então, ele quer que nós desprezemos um. Vou até destacar isso aqui, ó. Certo? Sem considerar um. Ok? Então, vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Bem, letra A, ele quer os divisores do 12. Bem, os divisores do 12, o que são os divisores do 12? São aqueles números, né, que dividem o 12 de forma que a divisão seja exata. Então, olha só. 1, ele divide o 12, porque 12 é dividido para 1 dá 12, então ele é um divisor. 2, 12 para 2 dá 6. O 3 também, né? 12 para 3 dá 4. Então, o próprio 4, né? Também é divisor. Então, 12 dividido para 4 dá 3. O 5 não dá, 6 dá também, porque 12 para 6 dá 2. 7, 8, 9, 10, 11 também não dão, né? Não dá para dividir. Então, o próximo é o próprio 12, certo? Então, 12 por 12 dá 1. Então, nota que todos esses números aqui, 1, 2, 3, 4, 6 e 12, são divisores do 12. Por quê? Porque ao pegar o 12 e dividir por todos esses números, a divisão dá exata. Tá bom? Então, letra B, os divisores de 18, o mesmo raciocínio. O 18 é divisível por 1, que dá o próprio 18, né? É divisível por 2, que dá 9. É divisível por 3, que dá 6. Por 4 não dá. O próximo vai ser 6, vamos logo direto, né? 18 para 6 dá 3. O próximo é 9. 18 para 9 dá 3. E o próprio 18. Pronto. Então, esses números aqui, todos eles são os divisores de 18, que é o que a questão pede. A letra C, ele quer os divisores comuns. Olha só, ele deseja aqui os divisores comuns, pessoal, né? Comuns desses dois números, né? Que é o 12 e o 18. E o que seriam esses divisores comuns? Seriam exatamente os números que dividem o 18 e o 12 ao mesmo tempo. Então, se nós notarmos para cá, nota, sem considerar 1, por isso que ele pediu, né, para a gente desprezar 1, que o 2, o 3 e o 6, certo? Eles dividem ao mesmo tempo, né? Ou seja, são divisores comuns do 12 e do 18. Então, simples aqui, né? Seria então, ó, o 2, o 3 e o 6. Então, esses três números são os divisores comuns aqui do 12 e do 18. E na letra D, ele quer saber qual é o maior divisor comum de 12 e 18. Então, nota, pessoal, que esse maior divisor comum, ele é exatamente o quê? O nosso MDC, certo? Então, ele quer saber o máximo divisor comum de 12 e 18. E nesse caso aqui, pessoal, olha só, vai ser simples entender isso, que nós já vimos na nossa aula, né? O máximo divisor comum é aquele número que divide ambos os números ao mesmo tempo, só que é o maior deles. Quando nós olhamos para cá, desses três números, o número que é o maior divisor desses dois números ao mesmo tempo é o próprio 6. Portanto, o máximo divisor comum de 12 e 18 é 6. E esta aqui é a nossa resposta.
tá bom? Essa questão é importante porque ela mostra de forma clara o que significa o máximo divisor comum, o MDC, né? Que é um conceito aqui para você responder questões, você tem que entender claramente o que significa o MDC. Beleza? Então, nós vimos aqui. Mas só que há um detalhe importante. Professor, como é que nós fazemos para calcular diretamente aqui, de maneira mais prática, o máximo divisor comum? É isso que vamos fazer. Vimos que esse número é o 6, mas como a gente o calcula? É muito simples, né? Vamos lá, já aprendemos isso. Nós vamos fatorar o 12 e o 18 por números primos, né? Número que só tem dois divisores, 1 e ele mesmo. E depois, o nosso máximo divisor comum vai ser o quê? O produto dos números que dividem esses números ao mesmo tempo, certo? Então, vamos lá. Primeiramente, o primeiro número primo que nós vamos utilizar é o próprio 2, né? Que é o primeiro número primo. Então, 12 para 2 dá 6, 18 para 2 dá 9, certo? Então, nós notamos que esse aqui, ó, ele divide os dois ao mesmo tempo. É um divisor comum deles dois, não é isso? Então, continuando, ainda dá por 2. Obviamente que o 9 não dá, né? Então, nós repetimos, certo? E logo, não vamos destacar esse 2, porque ele tem que dividir os dois ao mesmo tempo. Então, nota que o 3 e o 9 não são mais divisíveis por 2. Então, vamos para o próximo, que é o 3. E o 3 dá por 1 e o 9 dá por 3 dá 3. Então, nota que esse 3 aqui também, ele divide os dois ao mesmo tempo. E agora, para finalizar, 3 por 3, que é 1, certo? Então, logo, os números que dividem os dois números ao mesmo tempo, o 12 e o 18, são o 2 e o 3. Então, 2 vezes 3, o produto desses dois números, vai nos dar o nosso máximo divisor comum, que é o quê? 2 vezes 3 dá 6, que é o nosso MDC, como nós vimos aqui na alternativa D. Beleza, pessoal? Então, vamos para a nossa próxima questão. A segunda questão diz assim, ó, calcule o MMC e o MDC entre 36 e 44. Então, ele vai querer, né, questão clássica, ele vai querer o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum de 36 e 44. Então, como é que nós procedemos? Nós dividimos esses números por fatores primos e depois o nosso MDC vai ser o produto daqueles números, né, que dividem simultaneamente os dois números e o nosso mínimo múltiplo comum vai ser o produto de todos eles. Então, vamos lá. Começando por 2. 36 para 2 dá 18. 44 por 2 dá 22. Então, esse 2 divide os dois ao mesmo tempo. Então, vamos para o próximo. Ainda dá por 2. 18 para 2 dá 9. 22 para 2 dá 11, certo? Então, esse 2 também divide os dois ao mesmo tempo. Daqui para frente, nós notamos que tanto o 9 como o 11 não são divisíveis por 2. E o 9 dá por 3, né, que é o próximo número, que dá 3, mas o 11 não. Então, nós repetimos. Nota que, obviamente, esse aqui não divide os dois ao mesmo tempo, então não vamos destacá-lo. Mas ainda dá para dividir por 3, né? 3 por 3 dá 1, mas o 11 não dá, repetimos. E o 11 só dá por ele mesmo, que é 1, certo? Portanto, o que seria, então, o nosso máximo divisor comum? O produto dos números que dividem os dois ao mesmo tempo. Então, pessoal, é o quê? 2 e 2, né? Então, 2 vezes 2, ou 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado é igual a quanto? 4. Que é o nosso máximo divisor comum entre esses dois números. E o mínimo múltiplo comum é o produto de todos eles. Ou seja, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 11. Ok? Então, 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9 e o 11. Certo? Então, temos que fazer o que agora? Ó? 4 vezes 9 dá 6, aliás, 36, né? 36 vezes 11 dá quanto? Dá 396.
Portanto, 396 é o nosso mínimo múltiplo comum entre 36 e 44, certo? Nota que esse 396 ele é um dos divisores. Aliás, ele é um dos múltiplos desses dois números, mas ele é o menor deles. Nós vimos que esses números eles são infinitos, mas o que nos interessa é o menor desses números, que é o nosso MMC, beleza? Então, segunda questão também foi resolvida, vamos para a nossa próxima questão. Então, nessa questão, pessoal, ele diz o seguinte, ó, considere o número x natural, a seguir classifique as afirmativas como verdadeiras ou falsas e justifique, certo? Então, a letra A, qual é o maior divisor comum de 24 e x pode ser 7? Letra B, o maior divisor comum de 55 e 15 pode ser 6? Então, nesse caso, pessoal, o que é que nós vamos fazer? Na letra A, para nós sabermos, né, a pergunta dele é se esse 7 aqui, ó, se o 7 ele é o maior divisor comum, né, ou seja, se ele é o nosso MDC de 24 e 7. Você pergunta, professor, como que eu vou saber o máximo divisor comum de um número que eu não conheço? Ou seja, desse x aqui, né? Bem, nós conhecemos o 24 e não sabemos qual é o x. Mas nós sabemos, pessoal, que o máximo divisor comum ele tem que ser divisor tanto do 24 quanto do x. Então, basta eu descobrir quais são os divisores de 24, certo? Para nós sabermos se esse número, se o 7 é divisor também do x, beleza? Mesmo sem conhecê-lo. Por quê? Porque se esse aqui, se o 7 for o máximo divisor comum, então ele tem que ser um divisor do 24, certo? Mas, pessoal, nós notamos claramente que o 24 ele não é um divisor, aliás, o 7 ele não é um divisor de 24, né? Mas nota que a questão quer que nós justifiquemos isso, ó, justifica a sua resposta. Então, para justificar isso, não tem que calcular os divisores de 24. E se o 7 não estiver entre eles, então não tem como esse 7 ser o máximo divisor comum de 24 e x, porque ele não é um divisor de 24. Então, vamos lá, vamos então procurar aqui os divisores do 24, né? Então, ou seja, são os números que dividem o 24 de forma que a divisão seja exata. Então, 1, nós sabemos, 1 é divisor de qualquer número. O 2 porque 24 para 2 dá 12. Também o 3, porque 24 para 3 dá 8, não é isso? Também dá por 4, 24 dividido para 4 dá 6. O próprio 6, 24 para 6 dá 4. O 8, né, ó, 24 dividido para 8 dá 3, 12, né, 24 para 12 dá 2, e o próprio 24. 24 para 24 dá 1. Então, todos esses números aqui são os divisores de 24. E nota que o 7 não aparece entre eles. Então, se o 7 não é divisor de 24, ele não pode ser o máximo divisor comum do 24 e do x, mesmo sem conhecer o x. Beleza? Então, essa questão, essa alternativa aqui, ó, ela é o quê? Ela é falsa, certo? A letra B agora. A letra B, pessoal, ela pergunta o seguinte, ó, o maior divisor comum de 55 e 15 pode ser o 5? Bem, então, mais uma vez, ele quer saber o que é o máximo divisor comum desses dois números, né? Tá aqui. Bem, primeira pergunta, nós temos que descobrir se o 5 ele pode ser divisor do 55 e do 15. E pode. Nós sabemos que um número é divisível por 5 quando ele termina em 5 ou em 0. Então, nota que o 55 e o 15, ambos terminam em 5. Portanto, eles podem ser sim, ele pode ser sim divisor desses dois números. Agora, ele quer saber se ele é o maior deles. Para nós fazermos isso, vamos ter que calcular o MDC. Ou seja, vamos dividir aqui o 55 e o 15 por números primos e pegar o produto daqueles números que dividem os dois números ao mesmo tempo. Então, o produto desses números, né, será, então, o nosso máximo divisor comum. Então, vamos lá. Por 2 não dá, por 3 não dá. Aliás, por 3 dá, né? Por 3 dá, né, pessoal? Então, vamos lá. Ó. Por quê? O 55 não dá, nós repetimos. Mas o 15 dá. 15 para 3 dá 5. Pronto, agora não dão mais por 3. Vamos para o próprio 5 agora, né? O 55 dá por 5, que é 11. E o 5 por 5 dá 1. Então, nota que esse número aqui, ó,
O 5 divide os dois ao mesmo tempo. Então, é um dos números que nós procuramos. Continuando ainda, nota que o 11 só está por ele mesmo, que dá 1. Então, logo, ele só divide o 11, né? Então, logo, ele não é um número que divide os dois números ao mesmo tempo. Então, logo, o único número que divide os dois números ao mesmo tempo é o 5. Logo, esse 5, além de ser divisor do 15 e do 55, ele é o máximo divisor comum dos dois. Portanto, essa letra B ela está correta, é verdadeira. O 5 é o máximo divisor comum, certo? De 15 e 55. Beleza? Próxima questão. Pronto. Essa questão aqui, ela já é uma daquelas questões que envolve um pouco mais de raciocínio, né? Ela diz assim, ó, em uma confecção há rolos de malha com medidas de 120, 180 e 240 centímetros. Será preciso cortar o tecido em pedaços iguais, maiores possíveis e não sobrar nada. Qual será o comprimento máximo de cada tira de malha? Olha como essa questão é interessante, pessoal. Eu já destaquei aqui as informações, né? Então, nota que esse tecido, cada um deles tem medidas iguais a 120, 180 e 240. Então, esses aqui são as dimensões, né, o comprimento desses tecidos. E ele fala o seguinte, esses tecidos eles vão ser cortados em pedaços iguais, só que tem um detalhe, o maior possível, né? Todos eles têm que ter o maior possível, só que de forma que não sobre nada. Então, você consegue ver uma semelhança aqui com o máximo divisor comum? Sim, o máximo divisor comum é aquele número que divide os três números ao mesmo tempo, só que é o maior desses divisores. E nós sabemos que o divisor é aquele número que você divide e não sobra resto, ou seja, não sobra pedaços nesse caso aqui. Portanto, o que ele quer saber, pessoal, é o máximo divisor comum entre 120, 180 e 240. Então, o nosso MDC, será exatamente o maior pedaço, né? O maior pedaço que eles podem ser divididos de forma que não sobre nenhum pedaço. Então, vamos calcular então o MDC de 120, 180 e 240. Como é que fazemos isso? Fatoramos por números primos e o nosso MDC será o produto dos números que dividem todos eles ao mesmo tempo. Tá bom? Então, vamos lá. Começando pelo 2. 120 por 2 dá 60. 180 por 2 dá 90. 240 por 2 dá 120. Então, nota que esse 2 ele divide todos eles ao mesmo tempo. Então, nos interessa. Continuando ainda dá para dividir por 2 todos eles? Ainda dá, né? Então, vamos lá. 60 por 2 dá 30. 90 por 2 dá 45. E 120 por 2 dá 60. Então, nota, né, que esse 2 também divide todos eles ao mesmo tempo. Continuando, agora nota que os três números não são divisíveis por 2, certo? Mais o 60, o 30 que dá 15. O 45 não dá, nós repetimos. E o 60 dá, que é 30, certo? Portanto, esse 2 aqui não vamos destacá-lo porque ele não divide os três ao mesmo tempo. Nota que ainda dá para dividir por 2. O 15 não dá, obviamente. O 45 também não dá, não é isso? Mas o 30 dá, que dá 15. Certo? Então, agora, os três números não dão mais por 2, obviamente, mas dá para ser dividido por 3. Então, 15 por 3 dá 5, 45 por 3 dá 15, e o 15 por 3 dá 5. Então, nota que esse número aqui, o 3, ele divide os três ao mesmo tempo, então nos interessa. Então, vamos continuar, certo? Ainda dá para dividir para 3? Dá. Obviamente, o 5 não dá, nós repetimos, mas o 15 dá, né? 15 para 3 dá 5, e repetimos esse próximo 5 aqui. E agora, nota que esses números, o 5, obviamente, eles são divisíveis pelo próprio 5, que dá 1. Né? Um aqui, um aqui, um aqui, e esse 5 também faz parte. Então, ele divide os três números ao mesmo tempo. Portanto, o nosso máximo divisor comum, pessoal, será o produto de 2, 2, 3
e 5, né? Então, 2 vezes 2, né? Escrevemos 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5. 2 ao quadrado dá 4, né? 3 e 5. Então, é só multiplicar. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 5 dá 60. Portanto, pessoal, o maior pedaço, certo? O maior pedaço que ele pode dividir de forma que não sobre resto é 60. Então, a pessoa que vai cortar esse tecido aí, ela deve cortar para que todos os pedaços sejam iguais e tenha o maior tamanho possível, deve ser 60, certo? 60 é o maior pedaço, que é o nosso massa divisor comum. Então, nota que essa questão é interessante porque ela mostra claramente a aplicação prática do conceito de MDC no nosso cotidiano, tá bom? Então, vamos à nossa próxima questão. Olha só, nossa próxima questão diz assim, ó, em uma apresentação para o lançamento do novo carro de corrida da equipe Toda Matéria, foi realizada uma corrida inusitada. 3 veículos participaram, né? O carro do lançamento, o carro da temporada passada e um carro de passeio comum. O circuito é oval, os 3 largaram juntos e mantiveram a velocidade constante. O carro lançamento leva 6 minutos para completar uma volta. O carro da temporada passada leva 9 minutos para completar essa mesma volta. E o carro de passeio leva 18 minutos para dar uma volta completa. Beleza? Então, o que ele quer saber? Depois que a corrida começa, em quanto tempo eles passarão juntos novamente pelo mesmo local da largada? Então, temos algumas informações que eu destaquei. Certo? Nota que são 3 veículos que participam da corrida. O carro de lançamento, o carro da temporada passada e o carro de passeio. E nota que o carro de lançamento ele leva 6 minutos para dar uma volta completa. O carro da temporada passada leva 9 minutos para dar uma volta completa. E o carro popular leva 18 minutos para dar uma volta completa. E ele quer saber em quanto tempo eles passarão juntos novamente pelo mesmo local da largada. Então, pessoal, o que nós notamos aqui? Nós notamos, certo, que todos esses carros eles levam determinado tempo para dar uma volta completa. O primeiro do lançamento leva 6 minutos, o carro da temporada leva 9 minutos para dar uma volta completa e o carro popular leva 18 minutos. Ou seja, o primeiro carro é mais rápido, né, e o último carro é o menos rápido. Mas vai ter um momento em que eles vão passar pela linha de chegada ao mesmo tempo. Obviamente que isso aqui vai depender o quê? Do número de voltas, certo? E esse momento, pessoal, vai ser exatamente, né, o nosso mínimo múltiplo comum. É o múltiplo que é comum aos 3 tempos aqui, aos 3 tempos, certo? Há vários momentos em que eles vão passar, né, certo, pela linha de chegada ao mesmo tempo. Se eles mantiverem, claro, olha só, a velocidade constante. Isso quer dizer o quê? Que eles não mudam a velocidade ela permanece a mesma. Ou seja, a velocidade com que eles largam e a velocidade com que eles chegam, certo? Então, pessoal, esse momento ele vai ser representado aqui, ó, pelo nosso máximo divisor comum. Então, vamos calcular isso aqui, depois nós vamos interpretar o que essa resposta significa. Então, vamos lá. Vamos fatorar, então, os nossos 3 números, né, por fatores primos, começando pelo 2. Então, vamos lá. Começando pelo 2, então. Então, 6 por 2 dá 3. 9 por 2 não dá. Repetimos. 18 por 2 dá 9. Ok? Ainda dá por 2? Não. Vamos para o próximo. 3. 9 para 3 dá 1. Aliás, 1 para 3 dá 1. 9 para 3 dá 3. 9 para 3, obviamente, dá 3 também. Então, continuando ainda, dá por 3. Então, 3 por 3 dá 1. 3 por 3 dá 1. Então, nós queremos calcular o quê? Um mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum vai ser o quê? Vai ser o produto desses 3 números. Ou seja, de 2 vezes 3, que eu coloco 3 ao quadrado, certo? Então, fica 2 vezes o quê? 3 ao quadrado dá 9. Então, 2 vezes 9 dá 18. Portanto, o mínimo múltiplo comum é 18. E esse 18 ele representa o quê? Exatamente 18 minutos. Então, 18 minutos. Após aquela situação, esses carros vão passar pela linha de chegada ao mesmo tempo.
Agora vamos interpretar isso, pessoal. Nota o seguinte, olha. Nota que o primeiro carro, ele é o mais veloz. Então, todos eles então vão ter que percorrer o quê? 18 minutos. Né? Vão ter que percorrer 18 minutos até chegar à linha de chegada. Quando eles percorrerem 18 minutos, aí eles vão passar pela linha de chegada ao mesmo tempo. Mas como é que isso acontece? Nota que o primeiro carro, ele leva 6 minutos para dar uma volta completa. Então, isso quer dizer o quê? Como ele vai ter que percorrer 18 minutos, ele vai ter que dar 3 voltas. Ó. 1, 2, 3. Então, o primeiro carro dá 3 voltas. Nota que o segundo carro, pessoal, ele vai ter que dar 2 voltas. Não é isso? Porque cada volta ele dá 9 minutos. Então, ele dá 2 voltas. Ó. 9 minutos. Mais 9 minutos, totalizando 18 minutos. Já o terceiro carro, né, ele vai ter que percorrer 18 minutos, mas esses 18 minutos corresponde exatamente o quê? A uma volta completa. Lá vai, ó, uma volta completa. Então, quando o primeiro dá 3 voltas, o segundo dá 2 voltas e o primeiro dá uma volta, eles vão se encontrar na linha de chegada. E isso é representado pelo máximo divisor comum desses 3 números. Não é interessante isso, pessoal? Então, nota que o conceito de máximo divisor comum e de mínimo múltiplo comum, eles são extremamente importantes e estão presentes sim no nosso dia a dia. Não são simplesmente números matemáticos, que às vezes você pode se perguntar, para que eu estudo isso? Então, nota que o MMC e o MDC estão presentes no nosso dia a dia, pessoal, em várias situações. Então, cabe a nós conhecer, né, esses conceitos e aplicar no nosso dia a dia, que com certeza vai facilitar bastante as nossas vidas, tá bom? Então, essa a nossa aula, né? A nossa aula é nossas questões que nós iremos trabalhar. Então, se você não é inscrito, se inscreva. Se você gostou, dá o like. Se você é professor, compartilhe com seus alunos. Se você é aluno, compartilhe com seus colegas e aproveite esse conteúdo para você estudar e aprender aqui matemática e física aqui no nosso canal, tá bom? Então é isso aí, nos encontramos na próxima aula. Falou, valeu, fui!